Oi, eu sou a Alan Kawane e eu adorei a didática dos alunos do ângulo e acredito que eles também tenham aproveitado muito, adquirido muito conhecimento com esse experimento físico para medir a aceleração da gravidade. No começo, a gente começou se apresentando os apelidos do ITA, e eles começaram falando o nome deles, se eles gostavam de matemática, e se eles interessavam por física, e qual era o nível deles de física. Aí, a partir daí, a gente apresentou a mesa. Aí, na mesa, tinha vários objetos. E dentro desses objetos, eles não conheciam muito o paquímetro nem o micrômetro. Então, a gente ensinou a eles. E depois disso, a gente apresentou os conceitos de aceleração da gravidade, de equação do tempo, para medir tempo de queda livre. E a gente perguntou para eles quais aqueles objetos eles iriam usar para medir a aceleração da gravidade. Aí, eles escolheram o pêndulo simples. Com o pêndulo simples, eles usaram o tracker e uma câmera. E a gente ensinou a eles como usar o software. E aí eles adquiriram muito conhecimento. Na última aula do Laboratório de Física, nós ensinamos os alunos Celton e Lucas como utilizar instrumentos de medida, como régua, paquímetro e micrômetro. Em seguida, nós mostramos a eles como utilizar o software Tracker para aferir a duração do período de um pêndulo em um experimento para medir a aceleração da gravidade no local. Os alunos fizeram alguns questionamentos, principalmente sobre como posicionar corretamente a câmera e como ajustar a escala no tracker para garantir a precisão dos dados. Eles também ficaram curiosos sobre como usar o paquímetro e o micrômetro de maneira correta, especialmente esse último, que envolve a medida de várias escalas. Eles aprenderam com o que nós explicamos, porque através da prática nós percebemos que eles conseguiram manusear bem os instrumentos e usar o tracker para identificar os quadros corretos para a medição do período. Além disso, eles demonstraram um bom entendimento na metodologia para calcular a aceleração da gravidade. E eles tiveram bastante interesse em utilizar o tracker. Um deles, inclusive, disse que ao chegar em casa baixaria em seu computador pessoal para usar depois. Assim que eles perceberam que o software permitia medir o tempo com precisão sem depender de cronômetros manuais, eles ficaram maravilhados com isso. Embora, no início, tivessem algumas dúvidas sobre como definir a escala no tracker. Após a nossa orientação, eles conseguiram usar o software corretamente e realizar as medições esperadas. E eles já tinham algumas noções básicas de como usar a régua. Eles já sabiam também o que era o período de um pêndulo, mas nunca haviam utilizado instrumentos como paquímetro e micrômetro, e nem o software tracker. Isso foi uma novidade para eles. E o que nós aprendemos durante essa aula, nós vimos que é importante ajustar nossa explicação de acordo com o nível de conhecimento dos alunos e enfatizar os pontos que podem gerar mais dúvidas, como o uso correto das escalas e a precisão nas medições, na verdade. Além disso, também ficou claro que o ensino prático ajuda a solidificar o aprendizado teórico. E é isso. Bom, como o aluno Garcia bem falou, os alunos demonstraram bastante interesse na física e no experimento que a gente realizou com eles. Então, sim, houve vários questionamentos por parte dos alunos. Como o aluno Garcia já falou, eles ficaram maravilhados com o tracker, não sabiam usar nem o paquímetro nem o micrômetro, então, evidentemente, tiveram dúvidas na primeira vez. Eu creio que principalmente na parte do tracker eles aprenderam bem no uso do software como funcionava. A parte do paquímetro e do micrômetro faltou um pouco de prática. E, inclusive, isso é algo que a gente aprendeu. Talvez a gente deveria ter dado mais foco nessa parte dos instrumentos de medida. Eles tiveram bastante interesse no tracker, como eu falei. E sobre já saber o que a gente usou, eles conheciam algumas das fórmulas e também sabiam usar a régua. Já tinham feito medida com a régua sem saber a parte das incertezas.
Na última aula de laboratório de física, o nosso grupo ficou encarregado de dar uma aula para os alunos Celton e Lucas, do ensino médio do Colégio Ângulo. As principais lições que ficam dessa aula para o nosso grupo são em relação ao que pode despertar a atenção de estudantes. Em primeiro lugar, o Celton e o Lucas já despertaram de cara um interesse pelo paquímetro e pelo micrômetro, porque, diferente dos outros instrumentos que tinham na mesa, esses dois instrumentos eram instrumentos novos para eles. A novidade, então, aquilo que é novo, pode ser uma ferramenta importantíssima na hora de prender a atenção de estudantes. Mais para frente, eles despertaram um interesse maior ainda pelo tracker, pelo software tracker. Um deles, inclusive, falando que ia baixar quando chegasse em casa, esse software. Isso é interessante porque mostra que um software, em princípio, tão simples pode despertar tanto a atenção até de alunos que já têm um ensino forte em física, que já conhecem a teoria por trás daqueles fenômenos físicos, simplesmente porque é um software muito útil e muito prático. Oi, professora. O resto do grupo já falou bastante sobre os alunos que a gente ensinou, mas o nosso grupo em específico, ele quis ensinar também e conversar também com as duas mulheres que vieram acompanhar os alunos do Ângulo, que eram uma bibliotecária e uma assistente de coordenação. E eu vim falar um pouquinho sobre essa parte do nosso trabalho, que foi conversar com elas sobre como era o ITA e qual era a visão geral que elas tinham da gente como alunos do ITA, qual era a visão que digamos assim, a parte externa do Brasil tinha da gente. E a gente descobriu que eles sabem muito pouco, no geral, uma imagem de que o ITA é muito mais militar do que ele realmente é, de que ele tem uma infraestrutura muito melhor do que ele realmente tem. E a gente aprendeu que, seria muito interessante que se o ITA fosse mais divulgado exteriormente e as pessoas tivessem mais acesso a como realmente funciona aqui dentro. Foi muito legal conversar com elas e entender como é que é a realidade de pessoas que não estão aqui, sabe?